ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais desafiador e divertido videocast e programa de TV de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo cheio de informações relevantes para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Bem-vindos, pessoal! E hoje o nosso assunto é realizar uma sucessão familiar empresarial de sucesso. E a gente sabe que esse tema envolve muita coisa. Que tal a gente começar esse episódio falando de dois parceiros nossos que também passaram por uma sucessão familiar? É isso aí, o primeiro é a Siltomac, com mais de 50 anos no mercado. Eles começaram lá atrás, produzindo equipamentos para tratar dos animais no campo. Esses equipamentos foram baseados em inovações tecnológicas com a especialidade de nutrir os animais. E eles perceberam que para trazer as melhores soluções e ter mais resultado, eles precisavam ter o domínio de toda a cadeia produtiva. E aí que eles investiram em toda essa cadeia, que a gente brinca que é do pasto ao prato. Lá você tem todas as opções de cortes, que são embalados a vácuo, refrigerados ou congelados para facilitar o seu dia a dia e você se deliciar em casa com as suas receitas. E a Siltomac está ali na saída de São Carlos para Descalvado, tem delivery para várias cidades da nossa região. Entre em contato. E a segunda empresa, Pri, que também teve uma sucessão que a gente conhece, é a Center Imóveis, há mais de 30 anos no mercado, sempre com as melhores soluções para você que quer alugar, vender ou comprar um imóvel. Na Center Imóveis você encontra profissionais experientes para cuidar do seu imóvel e toda a responsabilidade para cuidar bem também da relação proprietário-inquilino. Sem falar que na Center Imóveis você tem os melhores lançamentos imobiliários, seja para investir ou para morar. E se você tem um imóvel para alugar ou quer investir, quer comprar, quer fazer algum investimento imobiliário, a Center Imóveis está aí para te ajudar e te assessorar em tudo que você precisa. Então é só entrar lá no site www.centerimóveis.com.br. Vamos apresentar nosso convidado de hoje? Ah, e hoje vai faltar tempo esse programa, viu? Porque pensa num papo bom. Matheus puxa nossa orelha se a gente extrapolar. Vamos cuidar do tempo. Ele é pai da Isabelle, presidente da Aliança Francesa de São Carlos, diretor da CISC por mais de 15 anos e sommelier. E quando o assunto é vinho, vocês já devem ter pensado nele, né? Cuida ali tão bem da mercearia 3M e é conhecido por aquela frase, um brinde à vida. Nosso convidado é Ednir Januzzo! Muito obrigado, um prazerzaço estar aqui com vocês, né? E estou me sentindo super lisonjeado aqui. E parabéns, eu estou vendo de vez em quando o programa de vocês, está fantástico. Muito obrigada. Uma parceria assim fantástica e eu feliz em estar aqui hoje para a gente trocar alguma ideia aí, bater um papo gostoso, né? A gente está feliz e também super animados aqui para aprender um pouco mais sobre sucessão familiar e vinhos. É isso aí, vamos lá. Tudo começou ali com seu pai, Ednir. Tudo começou com meu pai. Meu pai, batalhador, meu mestre, né? Meu guia, meu melhor amigo, né? E meu pai começou em 1963. Eu até havia achados nos documentos, né? 1964. Depois de um tempo eu fui ver que num documento a minha contadora falou: Ednir, não, é 63. Agora ficou a logomarca nossa, está 64, ficou. Mas ele começou no antigo Bar do Arnaldo, ou seja, do lado do fórum. Vocês hoje passam por lá, vai ter o pão de queijo mineiro, o PQ. Mas quem começou aquilo foi meu pai, ele alugou aquele imóvel e fez um bar e mercearia ali por pouco tempo. Ele foi testemunha de muitas pessoas. A galera que nasceu de 64 até 69, mais ou menos, 68, 69, pode olhar lá, quem é testemunha de nascimento é o meu pai. Porque como ele estava do lado... Não, não é. Você também não. Enfim, do lado da casa, do fórum, era o meu pai. Eles precisavam, o juiz precisava de alguém que testemunhasse o nascimento das pessoas. As pessoas não levavam, ficava o meu pai. Meu pai dali então vendeu para o Arnaldo, quem conheceu o famoso Bauru do Arnaldo, era fantástico, né? O bar do Arnaldo. Foi o Bar do Arnaldo e ele foi para onde nós estamos, não hoje, mas na esquina onde é meu depósito. E lá, então, eu comecei sempre a estar com ele ali, ficar com ele, né? E depois de um tempo, eu ainda com 20 anos de idade, mais ou menos, ele resolveu passar tudo para mim. Né? Mas você começou a trabalhar com seu pai com quantos anos? Você se lembra, eu vou ser assim, tipo 7ª série, mais ou menos, né? Eu sempre ficava lá um pouquinho ajudando ele, né? Aquelas coisinhas de moleque. A idade do meu filho hoje. Ali. Exatamente, só que com 7 anos, 8 anos eu ficava, mas não tinha aquela responsabilidade toda. Mas na 7ª série, aí sim, 8ª, 7ª série, acho que uns 13 ou 14 anos, se não me falha a memória, eu descia, ficava junto com a minha avó, Dona Rosa, saudosa Dona Rosa, para ela almoçar, meu pai almoçar, aliás, né? E aí eu ficava lá um tempo e tal, e depois meu pai descia,
Aí sim eu subia, porque eu estudava de manhãzinha, né? Ah, então você tinha horário a cumprir, Eu não tinha era um assim, certo tava lá horário. trabalhando com meu pai. Não, eu fazia isso para ajudá-los, né, para Claro. que pudesse ter uma segurança maior ali, minha avó não ficar sozinha, porque ele tinha 2 funcionários na época, mas era um bar mercearia simples, né? Naquela época as pessoas não tinham supermercados, talvez eu não me recordo, o Douto que começou nessa época, mas ele era né? Nós não tínhamos a história do supermercado, o que se tinha era vendas, mercearias, então você colocava as prateleiras, toda a parede, as prateleiras coladas na prateleira, parafusadas ali, e era uma vertical, então a pessoa chegava lá e falava, eu quero uma lata de óleo, você tinha que pôr a escada, Era aquela subir, escada enorme, exatamente, né? Eu lembro disso. tira, pega, agora eu quero 2 cremes de leite, vai lá, sobe, pega, põe, pega o alface, enrola no jornal, sabe? O leite era de saquinho, então era aquela história, então eu estava ali sempre ajudando. E você se divertia fazendo tudo isso, então? Nossa, eu adorava, porque eu conhecia pessoas, conhecia crianças, conhecia adultos, a galera gostava de mim, então eu sempre saía para pescar com os caras, amigos dos meus pais, enfim. Era um trabalho prazeroso, tomava sorvete pra caramba, refrigerante, né? Era tudo liberado, né? Chocolates. Dá para dizer que esse foi o momento que despertou a sua vocação? Eu tenho certeza disso, porque daí eu fui vendo que o que eu gosto é de lidar com o público, é de estar com o público, é de conversar com as pessoas, né? Se você perguntar qual é a minha profissão hoje, às vezes as pessoas perguntam, né? E é necessário, a gente coloca lá empresário, comerciante, sei lá o que. Eu gostaria de falar servidor. Eu gosto de servir, né? E servindo a gente vai colhendo certas situações, emoções de vida, lições de vida, que só o comércio acho que dá pra gente, para quem tem tempo de escutá-los, né? Então eu e meu pai foi mais do que eu, obviamente, mas agora eu venho traçando um caminho igual ao do meu pai, que é o quase que de psicólogo, sabe? De estar ali, as pessoas virem, conversar. Desabafarem. Gente, é algo assim bacana, prazeroso, com uma certa responsabilidade, né? Eu tenho histórias assim absurdas, né? Que teve uma época que um cara me diz até hoje, né? Que eu salvei ele de matar uma pessoa, porque ele foi com a arma carregada na mercearia. Ele sabia que eu era e sou muito amigo do Coronel Escosa Fábio, né? E aí ele pegou e também eu faço parte do corpo do júri, né? Do júri popular. E aí ele foi lá para mim desesperado um dia, né? Eu chamei ele, vi que ele estava apavorado, chamei ele no escritório, falei, o que está acontecendo? Aí ele virou para mim e falou, o que acontece comigo se eu der um tiro na cara de uma pessoa que está me traindo, né? Ou seja, que está saindo com a minha mulher. E ele nem estava, era só por WhatsApp, né? Nem era WhatsApp, acho que era outro meio de comunicação na época. E aí eu brinquei com ele e falei, olha, na lei dos homens, uns 21 anos, na lei de Deus, talvez umas 5 encarnações. Aí acalmei ele chorou. Então você vê, tem tudo isso que o comerciante acaba, que o cara que é prestador, que é servidor, acaba colhendo. Eu colho muito, eu sou uma esponjinha, eu colho tudo. É prazeroso. Que bonito. Parabéns por isso. Legal. E essa paixão pelo comércio estava ali na sua adolescência, e daí na hora do vestibular você escolhe direito. Da onde saiu essa escolha? Pois é. Eu sempre eu sempre tomo as dores das pessoas, é um problema meu, isso é um problema muito... Se eu tenho algum problema com alguém, às vezes eu fico quieto e não falo nada, mas se alguém tem um problema que eu estou vendo, eu vou lá e tomo as dores daquela pessoa. Minha vida inteira foi assim, eu sei que está na hora de eu parar com isso, mas eu tomo as dores. Eu tomo bronca todo dia, né? Dizer assim. Nossa. E eu queria defender, então é ridículo porque eu não faço isso por mim, mas faço isso pelos outros, mas enfim. Então eu achei que o direito era uma ferramenta de eu poder defender, de eu poder fazer algo, mas eu sempre tive uma premissa comigo, tentar ser o melhor naquilo que eu tiver que escolher para ser. E aí eu percebi que se eu fosse um juiz, se eu fosse fazer direito, a ideia seria ser juiz, né? A gente sempre pensa nisso, né? E aí, para ser juiz, você tem que julgar. O juiz julga. E aí eu abandonei depois, acho que 1 mês e meio, nem lembro, né? Abandonei e segui, comecei a voltar para o comércio. Trabalhei até em banco um tempinho curto demais. Por quê? Porque eu tenho até hoje uma responsabilidade muito grande. E teve uma 8ª série que eu repeti de ano. E por que eu repeti? Né? Não é por falta de querer, é por falta de querer estudar, na verdade, né? E, meu pai também teve um derrame cerebral, ficou 2 semanas no hospital, eu fiquei super desanimado, foi no começo do ano, então comecei a faltar, até que graças a Deus deu tudo certo, mas eu achei tão ruim aquela história
Eu tinha tudo, né? Eu tinha até mobilete, moleque não podia ter mobilete, não pode até hoje, né? Mas meu pai me deu um, então ele confiava, era meu parceiro, né? E com 13 para 14 anos, houve um concurso em Ribeirão Preto, com 25 pessoas aqui de São Carlos, para pegar uma vaga de contínuo, gente. Contínuo era o nome mais bonito, para não falar office boy. Eu fui e ganhei, então fiquei alguns meses no banco, né? Depois disso teve uma empresa, Rodoviário Sancarlense, né, do Zé Carlos Della Antônia, saudoso, que faleceu, e ele precisava de uma pessoa de confiança para estar ali. E eu, como já tinha trabalhado um pouquinho em banco, e eles fizeram uma coisa muito sacana comigo, né? Falaram assim, olha, tem uma moto aqui, né? Eu tinha já então os meus, sei lá, 16, 17, 16 anos talvez. Essa moto você pode ficar com ela, você vir e voltar a trabalhar e ficar no final de semana. E aí eu fui trabalhar nessa transportadora, né? Fiquei lá um Quase tempo. não gosta de moto, né? Um pouco, né? Adoro, uma paixão minha. Mobilete, imagina. Começou por aí fui. Mas depois, aí eu voltei pro meu pai e falei, agora eu vou ficar por aqui mesmo. E de um dia, né, depois de um tempo, muito tempo, uma carta chegou para mim, uma intimação, meu pai até sacaneou, falou assim, bichão, tem uma intimação aqui para você da vara criminal, juiz Morello, doutor Morello. Aí eu falei assim, pai, eu não fiz nada de errado, não me lembro de nada. Aí eu fui ver a carta, e ele estava de sacanagem, porque ele já sabia, né? Era uma carta de convocação para fazer parte do corpo do júri. Isso tem já, acho que uns 14, 15 anos. E aí, aquela história de eu sair do direito para não ter que julgar, caiu por baixo. E aí eu aceitei, obviamente, porque eu acho que Deus manda as coisas pra gente. E hoje eu julgo, quem sou eu para julgar, mas eu julgo que é muito importante quem esteja sentado naquela vaga ali de júri popular tenha muita credibilidade, muita sensibilidade, mas muita fé, porque você pode estar colocando um bandido na rua e pode ser ruim para mim, para você, para qualquer semelhante nosso, e se você pode também estar pegando uma pessoa inocente e colocando na cadeia. E aí eu comecei a perceber o quão importante é isso. E o quão difícil, né? Quão difícil é isso, quão importante é isso. É um dos lugares que eu mais oro a Deus no primeiro momento, para que a lei de Deus seja feita segundo as leis dos homens também. Porque, né? E é isso, gente. O que é para ser da gente tá guardadinho ali, não tem jeito. No momento que a gente estiver pronto para assumir que é nosso. Exatamente, não é, sempre. E a passagem do bastão do seu pai para você, assim, oficialmente, que você falou, nossa, agora eu é que vou tomar as decisões. Tá comigo agora, tá comigo. Foi uma época que a situação era assim, nós éramos bar e mercearia, né? A razão social era Ednir Ítalo Janduso e o CNPJ era o mesmo que é até hoje, nunca mudou. Então vamos fazer 60 anos no mesmo CNPJ. Chegou um momento que meu pai tinha a parte de bar, metade da mercearia era a parte de bar, a outra metade era a parte de secos e molhados que a gente falava. Né? Então era dividido em dois, então o cara ia lá, tomava uma cerveja, uma cachaça, um rabo de galo, que eu também servia, lavava os copos, tal e coisa, e pegava o arroz, o feijão, as coisas do outro lado. Nesse meio tempo que eu estava trabalhando com ele, eu comecei a perceber que tinham outros itens que poderiam ser agregados ali. E comecei a perceber a lógica do mercado, né? E o que é a lógica do mercado? Por exemplo, você vai lá e compra uma massa, um macarrão, que o supermercado eventualmente vende abaixo do custo, mas ele ganha 4, 5 vezes mais no molho de tomate. Como é que você vai fazer um macarrão sem o molho? Então o barato que você vai lá por conta disso sai caro. Eu comecei a sacar que essa diferença toda estava errada e era um comércio. Então eu comecei a fazer grandes propagandas em cima do que o supermercado ganhava muito. E começou a dar certo. Meu pai começou a perceber que estava certo. Tem dom. Se meu filho tem dom, começou a sentir orgulho. Falou assim, opa, tá dando certo, né? E nós tínhamos naquela época uma fase que a inflação chegou a 70%, 80%, não ao ano, ao mês, gente. Então era uma tabela de manhã, uma tabela à tarde. Era aquela maquininha marcando o preço dia e noite, O tempo todo, né? Você era o fiscal do governo, mudava de nome o dinheiro. Tinha dispensa nas casas, né? Exato. Gente, e aí o que aconteceu? Meu pai tinha naquela época, 90% dos clientes deles eram cardenetas. Vocês nem sabem o que é isso, talvez. Eu sei. Cardenetas. Eu também sei. Era uma capa azul com 8 folhas e aí a gente ia marcando lá. Então 1 litro de leite, R$1. Quando a pessoa ia pagar no final do mês aquele de leite, ele já custava 3.
2, no mínimo 2. Era 70%, 80% ao mês. Né? Alguns produtos disparavam muito mais que isso. E aí o cara ainda dava 3 cheques, que naquela época existia muito cheque. Quer dizer, quando meu pai ia receber o último cheque, ele já estava pagando 4. Nem o custo do que ele tinha vendido. Exatamente, o estoque começou a ir para baixo, a situação começou a ficar um pouco mais complicada e eu comecei a trocar algumas ideias com meu pai. Minhas irmãs nenhuma quiseram abraçar, porque na época em que ele passou para mim, estava uma certa dificuldade. Eu não vou esquecer isso nunca na minha vida, porque minha primeira moto que eu tive, que meu pai me deu, eu tinha... Bom, que os juízes não escutem, mas eu tinha 17 anos, não podia 18, ainda. 18. 18. Eu ia fazer 18 no outra seguinte, semana, né? No dia seguinte. 17 e 12 meses. Mais ou menos. E era uma... Os amantes de moto vão lembrar, era uma CB 450 Custom, uma azul, maravilhosa, né? E eu sou apaixonado por essa moto até hoje. Eu super empolgado com a moto e tal. Meu pai, então, depois de um tempo, alguns meses ali, passou para a minha mercearia, anos, né? Acho que foi com 20 anos, a moto com 18, né? E 20 anos. Aí eu vi que a situação não estava legal, eu vendi a moto para poder dar um conforto, até porque eu não queria que meu pai soubesse, né, que a situação não estava lá muito boa, porque, gente, foi horrível, né? Você, naquela inflação absurda, nós éramos pequenos, e aí começou o Luiz Chute, também era um amigo comerciante do meu pai, que também tinha algo muito semelhante. O Brigante também era outro parceiro, uma pessoa, um comércio muito bacana. Todos nós começamos a passar apertado. E aí, você não tinha margem, porque, um exemplo, uma lata de óleo custava 99 centavos para o consumidor final. E para a gente custava quanto? 99 centavos. Então tinha que comprar por 99, vender por 99, pagar funcionários. Meu pai sempre foi dono do imóvel, não precisava, mas pagava funcionários, luz, custos, água, né? E tudo. Né? Então eu vendi a moto. Meu pai até me questionou: por que você vendeu a moto? Pai, porque mais para frente eu quero comprar uma melhor. Por isso que eu faço questão de ter sempre uma moto melhor. Vira e mexe, quando eu vou trocar de moto, eu troco pensando no meu pai. E nesse momento, meu pai viu esse sacrifício todo, essa história toda, ele reuniu minhas irmãs, ninguém quis, e até porque, entre aspas, era um elefante branco, porque era uma situação complicada, era um desafio. Não que ele passou um problema para mim, mas era um problema na época. Estava se transformando. Estava se transformando. Na época, gente, a mercearia 3M, ela tinha o piso, era daqueles concreto, sabe? Concreto e nada mais. Não tinha um piso. As lâmpadas que iluminavam o ambiente eram 3 ou 4 lâmpadas mercúrio. Vocês nem lembram mais o que é isso também. Era uma lâmpada que demorava para aquecer, mas iluminava muito bem. 4 lâmpadas, né? E tinha a parte de bar de mercearia. E não tinha azulejo na parede, eram as prateleiras, tal. O que eu fiz? Passou para mim, e aí eu peguei e falei: pai, então, né, vamos dar uma radicalizada. Eu tinha lá, eu fazia os meus comérciozinhos. Naquela época, eu muitas vezes ia para São Paulo, até para o Paraguai, comprava mercadorias, revendia. Né? Então eu fui fazendo um pezinho de meia. Eu também gostava de linhas telefônicas que você alugava. Nossa, né? Minha mãe tinha várias, era um investimento. Era né? um investimento e uma renda mensal. Então eu fui fazendo isso e fui então reformando a mercearia 3M. Aí eu coloquei azulejo na parede inteira, toda. O seu pai sempre deixou, era carta branca. Ou você teve Sempre. momentos em que Nunca. essa diferença de geração... Aliás, pelo contrário, eu com 12, 13 anos, meu pai nunca tomava conselho, fazia algo sem o meu conselho. Então eu sempre fui um adulto. Eu com 13 anos eu tinha 1,80 m. E hoje eu tenho 1,80 m. Parou ali. Né? Quer dizer, e muita responsabilidade. Meu pai passava tudo para mim. Tudo, desde os menores problemas. Isso me fez crescer muito, ser muito responsável. Né? Então eu comecei a colocar azulejo, coloquei piso, coloquei 40 e poucas lâmpadas, se não me falar a memória, daquelas de tubo, como essas aqui do estúdio. E aí transformei. Aí eu comprei gôndolas. Né, não mais na parede, então gôndolas. Não tinha mais as escadas enormes. Não tinha mais escada, algumas gôndolas lá, que era de escritório, enfim, mas deu super certo. Fiz um caixa, comprei um computador que não tinha, né? Um computador leitor ótico, né? E foi crescendo. E fiz, meu pai queria uma parte de bar. E fiz uma partezinha pequena para a parte de bar. E ele topou. Passou tudo pro meu nome, aquela história, tal, né? E tocou. E eu fui pouco a pouco crescendo. Até um momento que depois de 3 meses eu cheguei pro meu pai e falei: pai, essa parte de bar não vai dar mais certo, né? A gente está precisando de espaço e temos muitas mercadorias para colocar aí. Me ajuda aqui e vamos fechar essa parte de bar? Porque ele ficava no bar, gente, a gente abria às 6 da manhã e eu fechava a mercearia às 8 da noite, ou 9 da noite na época, 9 da noite. E ele ficava com o bar lá até meia-noite, meia-noite e meia, não rendia nada, para ele, ele estava acostumado com o trabalho, né? E aí ele topou.
Aí eu peguei e comecei a colocar naquele espaço coisas que eu julgava especiais. Vinhos, espumantes, colônias importadas, as Produtos coisas... de maior valor agregado. Exato, ali. diferentes. Coisas que eu, até hoje eu vou para São Paulo numa importadora lá e compro como eu comprava lá antes, né? Eu ainda hoje vou na mesma loja, que eu hoje eu vou lá, compro tudo, trago tudo, depois eles mandam as notas para os boletos bancários. E aí começou a dar certo, começou a dar tão certo isso, e nesse meio tempo, não sei se eu estou me estendendo. Pode falar à vontade, estamos aqui para te ouvir. Nesse meio tempo, né, inclusive, até então nós não tínhamos concorrente. Éramos só nós ali e tal, o Luiz Chute, que ficava uns 5, 6 quarteirões, o Dotto, que eu era muito pequeno, perto desses caras, né. Mas aí, na mesma calçada da rua, eu não me lembro o nome do rapaz agora, mas em sociedade com o Carrara, do açougue ali, fizeram um supermercado moderninho ali, né, bem a 50 metros da mercearia, né, com caixas eletrônicos mais modernos, tinham mais poder aquisitivo, né, e eu tinha então um terreno, né, que é onde é a mercearia hoje. O que eu fiz? Eu comecei a construir ali, né, pouquinho em pouquinho, e eles lá com o mercadinho deles, nós com o nosso, nunca perdemos a freguesia, até que chegou uma hora, gente, que eu tinha que, enfim, mudar. Então eu comecei a ir tirando as coisas de um lado e fiquei no espaço muito pequenininho, que era o espaço onde meu pai tinha um bar. E eu escutei muito dos vizinhos, das pessoas falando... Quebrando, exatamente. Fechando. Olha, o que você tem em oferta? Que falaram que você está fazendo oferta de tudo, que você está quebrando e tal. Não estou quebrando, a gente está construindo ali. Por isso que eu tenho só meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, tal. E graças a Deus, migramos para lá. Minha casa em cima e a mercearia embaixo, o tempo passou, aí eu tive que transformar tudo em mercearia. Perdeu até a casa, porque cresceu mais. Perdeu entre aspas, teve que abrir espaço para a mercearia crescer o segundo andar graças também. a Deus. Sim. Mas que lição seu pai também, que cara de cabeça aberta, Total, receptivo, total. parceiro, né? Confiou em mim demais, né? Porque normalmente tem esse choque de geração, né? Até as pessoas se acertarem Não na existiu, troca. a gente era amigos, parceiros, minha avó também, a Dona Rosa, que era uma senhorinha, mas tocava o alarme da mercearia, ela era a primeira que ficava com um pedaço de pau ali na mão. Sensacional. Minha avó, Dona Rosa, quem nos ouve, vai ouvir aí, o pessoal da velha guarda vai entender que ela era uma pessoa, ficava ali o tempo todo, ela ficava das 6 da manhã até 10 da noite, arriava o pé só para jantar, almoçar e voltava e ficava ali. Quando você pensa no seu pai, qual foi a maior lição que ele te deixou? Caráter, sem a menor dúvida. Caráter, não existe, meu pai falava assim, quem rouba 1 centavo e quem rouba 1 milhão é ladrão do mesmo jeito. Meu pai nunca me deu um tapa, nunca, mas uma franzida da testa que ele dava, Era um olhar, né? Era um olhar, ele franzia a testa e tomava um vinho, como eu tenho também, e aquilo para mim era pior que uma chicotada, sabe? Então eu sem dúvidas, honra, caráter, ser uma pessoa honesta, honestidade, os valores assim maiores que ele me pregou e me fez durante a vida, tem muitos exemplos. Então acho que não tem nada mais do que assim que eu posso falar em primeiro plano, caráter. Perfeito. Sem dúvida. A Rede Clima de supermercado, você foi diretor comercial. Fui. Como isso surgiu? Por um voto eu não fui presidente, graças a Deus. Deus sabe o que faz. Na verdade foi uma história muito bacana. Houve uma época em que eu, junto com outros amigos, eu faria, na verdade, alguns amigos, né? O Nivaldo, não posso esquecer desse nome, né? Nós três, no primeiro momento, nós nos reunimos um dia e começamos a comentar, mas quanto é que você paga do leite, quanto é que você paga do bacalhau, quanto é que você paga disso? Eram vários, para quem não conhece as pessoas, eram vários mercados pequenos. Segmentos. Isso, vários supermercadinhos, mercadinhos, né? Que se uniram. Muito pequenos. E começaram a conversar entre eles, né? Deixamos de ser concorrentes e vamos trabalhar como companheiros. Exatamente. Assim. Cada um, nós um dia nos encontramos e falamos, se você compra 300 caixas de leite, eu também, vamos comprar uma carreta, fica mais barato, né? E aí a gente começou a entender que, na ignorância, porque naquela época não tinha muito isso, que fazer um associativismo seria muito interessante. Então nós reunimos em 3, foi indo, até que quando chegou em 16, nós vimos a necessidade então de ter um presidente, um diretor comercial, um vice-presidente, papapá. E eles me escolheram, o pior cara que podiam escolher era eu para esse cargo, que era diretor comercial. Por que acha que você é tão bom negociante para negociar, não era o papel? Pois mas eu sou péssimo em pedir as coisas. Ai, eu não barganhar. consigo.
Entendi. Não, hoje eu estou melhor, mas enfim, na época você tinha que pedir um enxoval, por exemplo, porque a gente fazia fidelidade com as pessoas. Então, essas 16 lojas, nós nos unimos e aí eu comecei a buscar parcerias. Nós tínhamos que ter um CD, um centro de distribuição, depois até uma pessoa para ficar lá dentro, para coordenar as coisas, né? Depois de um tempo sentimos a necessidade de ter um caminhão, porque eram algumas coisas muito mais baratas você buscar em Ribeirão, em São Paulo. Então a gente mandava um caminhão e aí um motorista. E para que tudo isso pudesse fazer sentido, nós comprávamos em grande quantidade, 2, 3% do que nós comprávamos, a empresa que vendia fazia um pagamento para a Rede Clima de Supermercados, para a associação. E esse dinheiro fazia com que nós pagássemos então as coisas ali. E aí nós começamos a dividir, foi muito bem, até que um ponto, a gente estava indo, a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, nos apoiou bastante, tá, ao ponto de a gente estar toda semana quase lá, numa mesa enorme ali, conversando com todas as outras redes de supermercado. E aí a Rede Clima, nós conhecemos o diretor, o Henrique, saudoso Henrique, que faleceu, presidente da rede 10 de supermercados de Ribeirão, que existe até hoje, e fizemos uma fusão. Né? Eu fui contra, eu não queria fusão, eu queria só São Carlos, mas a maioria ganhou e vamos lá, então fizemos a fusão. Nessa fusão, éramos então um diretor daqui e um diretor de lá, comercial. Eu comecei a perceber que as minhas negociações aqui eram muito superiores às negociações dele. Aí eu achei que tinha alguma coisa de errado, para não falar outra coisa. Na primeira situação que eu vi, meu pai e eu conversamos, né? Só está faltando idoneidade nessa história. Não daqui, São Carlos nunca. Os 16 aqui devíamos ter ficado até hoje. E também eu comecei a ver que o foco era outro, era diferente do meu. Meu pai, quando ele passou para mim, ele até falou: vamos mudar agora, você está crescendo, você está indo bem, tal, vamos fazer supermercado 3M. E eu falei assim: pai, jamais. Porque supermercado, nós nunca vamos ser um bom supermercado. Agora, mercearia, a gente pode ser uma mercearia diferenciada. Porque quando você vira supermercado, você compete com grandes, né? Aí Exato. Você não tem diferencial. Nada. E eu queria ser então uma mercearia. Então, meu pai também falou: olha, faz o que você achar melhor. Mas enfim, a rede... Gente, eu tô amando esse pai do Ednir. Não, fantástico. Fantástico. Mas aí eu comecei a perceber também que o bacalhau que a rede comprava era muito fininho. O que eu gostava era o maior. O papel higiênico que eu comprava para vender era o neve. É que eles buscavam preço e você buscava qualidade. A mussarela era muito ruim. A nossa era... Eu comecei a me falar, gente, era um ponto. E também o fator honestidade. Eu peguei e saí da rede. Saí e falei: vou carreira solo. Mas aprendeu muito sobre negociação ali, com certeza. Muito. E mesmo nessa época de rede, nessa época da tua adolescência, o amor pelo vinho sempre existiu? Desde outras vidas, eu diria. Segundo a parte espiritual, desde outras vidas. Eu, quando era moleque, eu nadava numa piscina que chamava-se Piscina Municipal. Eu aprendi a nadar lá. E era gelada, e o Nelson, pai do Juliano, da Kiki, né, que me ensinou a nadar. E saía de lá com o maior frio. Porque, gente, era noite, não era aquecida. São Carlos era mais frio, era mais frio antes. Hoje, era raiz, né? Aí eu chegava lá, meu pai sempre curtiu. Era raiz. Chegava lá, meu pai falava assim: ó, toma só um vinhozinho, hein? Todo mundo não fala quantos anos eu tenho, porque senão vai comprometer meu pai. 18. Mas não era. Aí ele dava um vinhozinho pra mim. Então eu cresci tomando vinho. Lembro do Maurício Paoloni, faleceu no acidente, Marcelo. Nós brincávamos de ter uma adega, né, com 15, 16, 17, e a gente tomava na frente, não para se embebedar, mas nós tomávamos vinho, e aqueles vinhos, né, Chateau do Valier. Mas esse paladar pelo vinho que você começou a entender a diferença do vinho bom para o vinho mais popular, foi quando ali? Foi estudando, eu diria que de 18 para 19 anos, eu já comecei a estudar mais, comecei a me apaixonar mais, e ver que o vinho tem infinitas possibilidades, mais de 5 mil uvas, e aí eu comecei a ver que a coisa era diferente. E aí eu comecei a perceber comercialmente, junto com a parte gustativa, né, eu comecei a perceber que dava-se para poder comprar e vender muito mais barato do que as lojas daqui de São Carlos vendiam. Era um produto muito glamourizado. E eu sempre, todos os cursos de vinhos que eu dou, eu falo assim: a primeira palavra que eu falo quando eu começo o curso é que vinho é para ser popularizado e não glamourizado. Aliás, idolatrado, né? Ele não vai perder o glamour, vai ter sempre, mas ele tem que ser popularizado. E para ser popularizado você tem que fazer o quê? Primeiro, ensinar, fazer as pessoas entenderem e tomar certo.
Começar com o vinho certo, com a uva certa, com a temperatura certa, né? E em segundo, que ele possa comprar um vinho. E aí, naquelas listas, porque antes a gente não tinha muito esse papo de computador, né? Então o cara ia lá com uma lista desse tamanho, de folhas, né? Daquelas que tinham microserrilhado, tal. Aí eu ia olhando os produtos. Chegava na parte de vinho, eu falava, opa, aqui, né? Eu ficava vendo os vinhos, os tipos de vinho e os valores. E aí eu constatava que os valores de custo pra gente era que se eu colocasse, era um valor que se eu colocasse os meus 30, 40, 35% em cima, que é a mesma coisa que a gente coloca nos outros produtos, né? O lucro bruto, digamos assim, ficaria muito abaixo da loja que tinha em São Carlos, mas muito abaixo. Aí eu comecei a comprar e colocar. Aí você viu uma grande oportunidade de mercado. Exatamente, comecei a jogar o preço lá embaixo, fazer uma certa propaganda e começou a ganhar no volume, ganhar volume. As empresas começaram a acreditar em mim, né? E eu fazendo cursos, eu lecionando, lendo, né? Comia livros assim sobre vinho, o mundo do vinho. Comecei a estudar bastante, comecei a pesquisar bastante e pouco a pouco eu fui conhecendo pessoas do ramo do vinho, até que uma empresa de Portugal, né, a Qualimpor, que representa a Herdades Porão, Quinta do Crastro, Taylors, ela chegou para mim um dia tal, e falou assim, olha, nós não temos parceiro aí, né, vamos tentar colocar tal. Aí ele falou, tá bom, né? Aí eu comecei a colocar os vinhos e deu muito certo, tanto que ele falou assim, vamos fazer uma degustação de vinhos? Aí eu fiz um jantar maravilhoso no antigo Casa Branca, né? E ele falou assim, em uma semana, ele me deu prazo, olha, nós temos o David Beverstock e o Tomás Oquete vai estar aqui. Então você tem uma semana para organizar uma degustação. Para quantas pessoas? Só para quantas você quiser. Então tá bom, mas tem um mínimo? Só não. Se você falar 10 pessoas tá bom, se você falar 100 pessoas tá bom. Coloquei 158 pessoas. Meu Deus, em uma semana? Em uma semana. Não tinha, e tinha fila de espera. E até aí, hoje assim, né, Até hoje, graças a Deus. E aí a coisa foi tão bacana que ele me fez um convite para ir para Portugal. Aí eu fui para Portugal, conheci, aí me encantei mais ainda, né? Então, aí eu não parei mais. Fui dando cada vez mais foco sem, obviamente, tirar o resto. E tentando na parte de mercearia ter o trivial, como eu tenho o detergente, o sabão em pó Omo, aquelas coisas triviais normais, mas ter uma coisa melhor também, né? Então ter as geleias diferenciadas, chocolates, camarão empanado com catupiry, camarão não sei o que lá, chocolates maravilhosos, queijos maravilhosos, fazer tábuas de frios, né? Lanches métodos totalmente diferenciados. Nós começamos a tentar focar num público um pouco mais exigente. Foi assim que a gente foi. E o seu crescimento exponencial foi nessa virada, então, quando você Sem trouxe dúvidas. Esses vinhos a um preço super competitivo, Exatamente. Junto com o seu estudo, né, sua preparação. Exatamente, porque não adianta nada você ter vinhos e deixá-los na prateleira. Você tem que conduzir a pessoa a tomar um bom vinho, né? Eu me recordo que um dia uma emissora de televisão fez uma propaganda muito boa, um Globo Repórter, né, sobre a uva Taná, o vinho na uva Taná. No outro dia, que era um sábado, acabou os vinhos da uva Taná. E eu achei péssimo, de verdade. Porque o Taná é uma uva muito intensa, talvez é forte, é Taná de tanino, muito tânico, ele seca a boca. E as pessoas voltavam depois lá e falavam, nossa, Dinir, bem que você falou, é como um remédio para a saúde, porque é bom para o coração, os taninos e tudo mais, mas tem gosto de remédio também, né? Tá errado. Você tem e aí, que às vezes, pega um preconceito do vinho, né? Não gosto de vinho. Muitos param de tomar vinho. Não gosto de vinho. E no Brasil nós temos uma situação que é bem complicada, é um dos poucos países do mundo, ou talvez hoje, talvez o único país do mundo, que vinho é chamado dois produtos. O produto verdadeiro, que é vinho, que é feito com uvas finas, uvas da vitis vinífera, e assim no Brasil também é chamado vinho feito de uva não vinífera, que é aquelas uvas que a gente compra no supermercado, que é tipo Niágara, Isabel, Bordeaux, são uvas. Como é que a gente pode diferenciar esses dois tipos de vinho? Na garrafa, a palavra fino tem que estar contida. Vinho tinto fino, vinho branco fino, vinho rosé fino, ou tem que ter o nome da uva, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Mourvedré. Se não tiver isso, e tiver vinho tinto de mesa só, mas sem a palavra fino, cai fora. E o preço? Boa dica. Né, geralmente faz com que as pessoas parem de tomar vinho também. Porque o vinho de uva não vinífera, ele geralmente é suco de uva, álcool etílico, açúcar pra caramba e água. É horrível pra saúde. Não é vinho, é uma mistura. Que no Brasil, infelizmente. E tem uma coisa importante, né, que é bom a gente tomar enquanto a gente está tomando vinho.
O que a essa água, né? A água é fundamental. Mas não é qualquer água, né, Pri? Não, água tratada e de qualidade é com os purificadores da Latina Eletrodomésticos. E o purificador, gente, vai tratar da sua água, vai tirar todas as impurezas, não vai deixar proliferação de bactérias, nem micro-organismos. Os purificadores da Latina modelo PA355 têm controle manual de temperatura que possibilita maior eficiência energética. Além disso, 2 torneiras e bandeja removível, disponível nas cores branco e verde, branco e fumê e preto e prata. Fica difícil escolher a cor mais bonita. E aí você tem a água ali natural, gelada, leve, pura, com melhor custo-benefício. E tem uma informação super importante, que purificador é diferente de bebedouro. O purificador, além de gelar a sua água, ele trata dela para você. Já o bebedouro, ele apenas gela a água. E aí, quer ter todos os produtos da Latina para melhorar a qualidade do seu dia a dia? É muito fácil. É só entrar lá no site latina.com.br que você vai acessar ali todos os produtos e escolher o melhor para você. Mas e se eu tô tomando aquele vinho, degustando aquele momento especial e aí eu derrubo o vinho na minha roupa? Aí a gente também tem dica. Aí tem a lavanderia Lava e Leva para te ajudar, Fri. A lavanderia Lava e Leva possui planos mensais baseados na quantidade de peças de roupas que você usa por mês e recebe um valor fixo para cuidar delas para você. E é um cuidado muito especial, por isso que a gente fala tanto da Lava e Leva, porque ela cuida da roupa pra você, por você, da melhor forma e com esse jeitinho de ter o pagamento mensal ali, com plano com valor fixo, você sabe quanto você vai gastar por mês. E além disso, eles também lavam roupas especiais e possuem o serviço de delivery para você que não pode ou não quer se deslocar até a lavanderia. Então siga aí nas redes sociais, @Lava e Leva São Carlos para conhecer todos os diferenciais dessa lavanderia. A gente está falando dos nossos parceiros aqui e eu queria entender de você, assim, qual a importância para você nessa construção do sucesso, do networking, dessas parcerias que você fez ao longo da tua história? Total. Eu acho que parceria para mim tem P maiúsculo, né? Eu digo que se a gente conseguiu chegar onde a gente está, qualquer pessoa, é por conta da parceria, tá? E parceria é P maiúsculo porque tem que ter honestidade, sinceridade, tem que ser parceiro de verdade, né? Ao longo do tempo, eu fui conhecer vários países, né? Todos por conta da parceria, e eu honro muito as parcerias. Todos os eventos que eu faço até hoje, só participa de evento quem é parceiro. E como é que você escolhe o parceiro? Primeiro, eu vou saber que produto que ele tem. Eu já tive ofertas de parceria, inclusive uma delas, logo de cara já poderia ir para a França, não, minto, para a Itália, né? Para a Itália, ficar um tempo, tal. Tomei os vinhos, não gostei, não tem parceria. Primeiro ponto é o produto. Segundo ponto, a honestidade da pessoa. Que às vezes o vinho é muito bom, mas também a pessoa não é honesta, também Exatamente. Não vai servir. Às vezes a pessoa, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço quando eu gosto do vinho, primeiro, provar o vinho. Tá? A segunda coisa, eu chego para a pessoa e falo assim pro cara, né? Você vende sem nota? Se ele falar, vendo, eu já não compro mais. Eu já não compro mais. A segunda pergunta que eu faço, sua empresa é simples, lucro real ou presumido? Se a pessoa falar, sou simples, eu já não posso mais comprar dele. Porque eu sou lucro real. O lucro real não me interessa comprar nada sem nota. Se eu compro de uma empresa simples, ela não me dá o crédito de CMS, que no caso do vinho é 25%. Então, se esse cara é simples e vende para alguém que é simples, esses 25% não estão no preço. Então, eu vou ficar 25% mais caro do que aquele cara. A concorrer, né? A concorrente. Se ele vende sem nota, pior ainda. Nossa. Eu não posso vender sem nota, eu sou lucro real. Né, há muito tempo. Então, se eu vender sem nota, o risco que eu tenho é muito grande, eu não corro risco. Eu tenho uma filha para criar, eu não quero correr riscos. Então, se o cara vende sem nota, eu não vou ter conseguir nunca, né, ser parceiro dele. Então, já também elimino. A terceira coisa que eu vejo eu faço uma pesquisa antes de tudo no Google em relação, pelo menos, ao estado de São Paulo, para ver quem tem aqueles rótulos e que preço que eles estão vendendo. Por que no estado de São Paulo só? Porque fora do estado de São Paulo nós temos 21% se o vinho for importado de ST, subvenção tributária, paga na entrada quando você entra em São Paulo. Então eu não posso me comparar com preços em Brasília, em Santa Catarina. Então eu faço um leque e vejo, em São Paulo, quanto estou vendendo esse vinho? Eu vou conseguir vender ele igual ou até um pouquinho mais barato? Ótimo. Se eu não conseguir, também não faço parceria. E, obviamente, o estudo da honestidade da empresa. Se alguém falou mal ou a empresa teve algum resquício, eu já parei com empresas que tiveram problemas.
Aí eu não compro mesmo, porque nós somos co-solidários a tudo que a gente compra, legalmente falando. Então a gente tem que pensar muito bem. São quase sócios, né? Exatamente. Você está comprando uma mercadoria e não sabe de onde provém aquele produto. O cuidado que teve, tudo Exatamente. mais. Entre todos os cursos que você já ministrou, qual deles mais marcou? Olha, foram muitos. Aqui em São Carlos, São Paulo, fora do estado de São Paulo também. Eu já fui para Minas, já fui para Santa Catarina dar um curso. Muitos me marcaram de diversas formas. Mas assim, se você me perguntar qual que mais marcou, assim, tem alguns lados, né? Mas o lado cômico da história é que teve um curso de vinhos que eu fiz e a pessoa se empolgou demais. Eu não vou, obviamente, nunca, jamais dizer quem é. Uma pessoa que estava fazendo o curso. É a mulher de um médico. Ela se empolgou demais. Ai, fala o nome. De jeito nenhum. Ela se empolgou demais e tava todo mundo feliz. A gente tava no 6º rótulo, né? Aí a gente tava falando dos aromas do vinho, né? Então, né, você sente, roda um pouquinho, sente, às vezes até tampa um pouquinho para depois sentir o aroma. Aí aí cada um vai falando uma coisa, né? Exato. Eu sinto framboesa, outro fala eu sinto chocolate. Exatamente. Uma vez eu tava em um que a pessoa falou que sentia borboletas. Então, aí é que tá. Não sei se foi nesse, Acho então. que foi, então. Se foi nesse, foi o que mais marcou. Foi o que mais marcou. A mulher levantou e falou assim, Ednir, veja se eu tô errado, já tava, né? Eu tô sentindo como se fosse borboletas batendo asas na primavera. Eu falei assim, borboletas batendo asas na primavera. Eu falei, meu, isso não existe. Existe xixi de gato, suor de cavalo, mostarda branca, isso tudo existe. Até de vômito existe. Mas borboletas batendo asa na primavera não existe, gente. Era muita felicidade dentro do vinho, era isso que ela queria dizer. Enfim, ela tava... Eu olhei pra ela e vi um monte de beija-flor do lado, assim, dela. Eu falei assim, Jesus, foi muito engraçado. Era quase um desenho Mas, uma outra... Essa é um lado cômico, né? Agora, um lado de emocionar, mesmo, que eu falo até hoje me arrepia, foi uma das perguntas que eu fiz para um grupo. Eu tava lá, tinha lá na mercearia um casal de cegos de nascença. Eles nasceram cegos, os dois, tanto um homem quanto uma mulher. E assim, eles usavam óculos bem escuros. Porque se você tirasse o óculos, e eles tiraram, era até feio de ver, porque obviamente não tinha, sabe, enfim, era cegos de nascença. E aí eu fiz uma pergunta, né, que era o seguinte, o espumante, todo espumante, agora eu vou falar, vai deixar de ser segredo isso, mas todo espumante, ele tem a gaiola, e a gaiola tem um arame. Aquele arame é dado 6 voltas e meia. Né? É uma máquina que faz, são 6 voltas e meia. Então você tira o arame. Eu estava explicando como é que abre um espumante. E aí, nesse momento, eu faço uma pergunta valendo uma garrafa de vinho Arquitec, um Gran Arquitec. Tava eu e o Marcelo Cassoni. Aí eu fiz a pergunta, gente, quantas voltas é dado aqui? E aí, né, já estava rolando umas garrafas ali na mesa, ninguém acertou. O cego, marido ou namorado, não me recordo, ele falou 6 e a menina falou 7 e eles ficavam brigando, 6 ou 7. Aí eu dei uma garrafa de vinho para cada um porque eles acertaram. Mereceram. Eles colocaram no tato, sem olhar obviamente, né? No tato eles sacaram que era 6 e o outro falou 7 porque não dava, o meia não era, né? Uhum. Então foi um momento muito marcante para mim. Genial. A gente vai te dar um desafio. Eu já vi que você já mexeu nas peças aí, que você tá brincando de quebra-cabeça com a gente. Sim. A gente vai pedir pra você escolher 3 peças que façam parte aí mais da sua história. A gente vai dar um recado e você vai explicar pra gente por que das 3 peças. Fica à vontade aí pra gente. Enquanto isso, vamos dar recados. Estamos chegando ao final de um ano e é o momento da gente pensar na escola dos filhos e fazer a escolha certa para o futuro deles. E lá nos Colégios Sapiens, a matrícula está aberta em todas as etapas da vida, da escola infantil, o ensino fundamental e o ensino médio pré-vestibular. Mas hoje a gente quer falar para vocês sobre o ensino médio e pré-vestibular. Que é um momento muito importante de preparação na vida de todos os jovens. E no ensino médio e também no ensino pré-vestibular, os alunos do Colégio Sapiens contam com uma educação de altíssimo nível do sistema poliedro. E seja qual for o desafio, o Sapiens é referência na aprovação e muitas vezes direto do ensino médio. Conheça a proposta pedagógica sólida e comprometida com a excelência. Acesse sapiens.com.br, visite também o colégio e comprove a qualidade. E já que a gente está falando em vestibular, vocês sabiam que no site da Wizard você encontra um e-book gratuito para te ajudar a mandar bem ali na parte de inglês do vestibular?
É verdade. A Wizard tem cursos de inglês do nível básico até o avançado para aquele adolescente que sonha em fazer uma viagem, estar conseguindo se comunicar com os amigos, para aquele universitário que quer fazer uma especialização no exterior ou até para as pessoas que querem mandar muito bem nos testes de proficiência. Não, e o material de extrema qualidade. E você escolhe qual experiência você quer ter, a presencial ou a online, a opção é sua. Entre em contato com a Wizard de São Carlos, faça a escolha certa para o curso de inglês do seu filho e prepare ele para as melhores universidades. E quando tá na hora de dar uma parada? Quando a gente dá uma parada, vocês já sabem, a nossa dica é o Graal São Carlos. Desde 1974, a rede Graal proporciona conveniência para quem vai pegar a estrada, trazendo muito conforto e até diversão nas suas paradas. Você sabia que o Graal está presente nas principais rodovias do Brasil? Ele está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E todas as unidades do Graal são planejadas para atender as necessidades dos usuários, tanto em serviço quanto em produto. E o melhor, 24 horas por dia. E para quem está aqui em São Carlos, gente, não precisa nem viajar para conhecer todos os benefícios do Graal. Lá tem praça de alimentação, padaria, doceria, lanchonete. Você pode usar o Wi-Fi, tem um monte de presentes, chocolates. Então é o lugar certo para sua parada ali na Washington Luiz, quilômetro 238. É isso aí, recados dados. Recados dados. Vamos para as escolhas só do empresas dia. boas, né? Tô Ai, contente de graças ver. a Bacana. Deus. Só Bons empresas parceiros. boas. Muito orgulhosa dos nossos parceiros. O primeiro já na Sintomática é fantástico. Claro. Pessoas de bem, do bom, assim, é fantástico. Todos eles que vocês falaram estão de parabéns aí. Muito obrigada. Conseguiu escolher suas peças? Consegui. Se você Escolhi puder 3, mostrar né? a primeira. Mostra a primeira pra câmera ali só e fala pra gente o porquê que você escolheu estudo. Estudo porque se você não tiver saber o que você está vendendo, se você não souber onde você está entrando, se você não souber para quem você está vendendo, de quem você está comprando, a coisa não vai, né? Eu acho que estudo é tudo. Deveria ser na política, né? Deveria ser na faculdade. Estudo é tudo. A gente tem que estudar todas as possibilidades, né? Para poder acertar e errar menos, né? Então, para mim, o estudo é fundamental. É transformador, né? É Para tomada de transformador. decisão, para relacionamento, Pra tudo. para embasamento ali. Para tudo, até a fé. Sabe, a fé sem estudo é uma fé morta praticamente, né? Você tem que saber, as pessoas falam de religião, sem estudar para ter uma noção do que é aquilo, né? Eu acho que estudo deveria ser uma ferramenta necessária para STF, para governo, para tudo. Não é um estudo simples, um estudo, uma carreira de você ir evoluindo e confiar nas pessoas certas. Saber, né? Cada macaco no seu galho, não tem aquela história? Cada um no seu quadrado. E descobrir, né, os porquês, né? Porque quando a gente estuda sobre determinado tema, a gente se embasa com fatos a respeito daquilo. Exatamente. Então o estudo para mim é sempre vital. Eu adoro estudar, conhecer. Então o estudo para mim é vocês pediram para eu pegar 3. Se tivesse 3 outras coisas aqui, assim que eu falo, o que é mais importante na tua vida, né? Em primeiro lugar, para mim é fé, né? A fé vem antes da saúde, sim. Em segundo lugar, a saúde, né? E por que fé primeiro? Porque quando você não tem saúde, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com qualquer um de nós, você passar por uma saúde, um problema de saúde sem ter fé em Deus é horrível. Então a fé vem primeiro que saúde. E o terceiro, sim, aí sim, é o amor que faz família, que faz isso, que faz aquilo, mas fé em primeiro lugar, saúde e amor. Eu acho Adorei as sugestões de novas palavras para quebra-cabeça. Mas Anotado. nesse aqui, começo com o estudo por essas razões. Tá ótimo. E a segunda? Empreendedorismo. Você mostra ali para a câmera só, por favor, para o pessoal de casa empreendedorismo. acompanhar. Por quê? A gente não é bom em tudo. A gente é bom em algumas coisas. Em outras a gente não é bom. A área, por exemplo, financeira, a área contabilidade, você tem que ter pessoas que delegam, façam aquilo. Você tem que aprender a delegar para as pessoas certas. Empreender não é você tentar fazer tudo sozinho. É você também ter a confiabilidade, o estudo, para poder passar para frente e ter profissionais gabaritados, honestos, em primeiro plano, que no comércio, para mim, a palavra mais importante é a honestidade. A parceria começa, a palavra honestidade vem antes. Então, empreendedorismo não é algo simples, é algo que você tem que estudar muito, você tem que ter essa vontade dentro de você, ou então você vai ser funcionário.
né? Eu até brinco e falo que o funcionário bom é aquele funcionário que faz por ele, não pelo patrão. Porque se ele fizer por ele o melhor, alguém vai estar vendo ele e vai levar ele para outros lugares melhores, se o patrão não der o que ele merece. Então o empreendedorismo para mim é algo muito correlacionado com o estudo e a dar os cargos de capacidade que cada um possa desempenhá-las de uma melhor maneira. Porque se o empresário não vai para esse caminho de delegar, ele não vai conseguir crescer, né? E o que acontece com muitas empresas. Se a gente não tiver uma equipe por baixo, a gente for sempre a pontinha da pirâmide, for fazendo essa base, né? Que é acreditar, treinar, ter parceria, o empresário não consegue esse crescimento. Exatamente. Então, para mim é muito importante você delegar, mas estudar para quem você vai delegar. Isso tudo para mim é empreendedorismo. Foi difícil para você delegar? Ou você sempre foi fácil? Não, sempre foi fácil, porque graças a Deus eu sempre tive pessoas que eu confiei muito. Hoje as coisas vão crescendo, tal, você vai tomando outras atitudes. E hoje eu percebo que eu preciso de mais gente para me auxiliar em alguns setores, e já estou vendo isso inclusive para que o marketing, por exemplo, quem cuida do marketing? Uma agência de marketing. Então antes eu não tinha, era tudo da minha cabeça, né? A propaganda no rádio, quem faz, né? E como faz. Então hoje eu cada vez mais estou tentando procurar setores e me capacitar, né? Para que eu fique mais tranquilo para poder conversar. Nesse gerenciamento, né? Exato. E aí sobre tempo para você fazer o que realmente importa. Exato, e o que eu gosto também. E a última palavrinha? Networking, que eu trocaria essa palavra, ou junto com ela, eu coloco a parceria. Networking é tudo. Você sabe muito bem, né? BNI, a nossa presidente do BNI. Networking, para mim, é uma palavra crucial. Que se você conhece as pessoas certas, né? Eu brinco que uma vez, a primeira loja, a primeira importadora que eu sou cliente até hoje, quando eu fui nela, né, eles precisavam de 3 nomes para poder vender para mim. 3 notas fiscais, 3 nomes, tal. 3 indicações de pessoas que te validassem. A primeira, que eu era uma empresa muito grande daqui de São Carlos, né? E na época a pessoa ligou e colocou no Viva Voz. Aí o cara falou tanta coisa boa a respeito do meu pai, porque eu já era o proprietário, mas meu pai ia comigo de vez em quando para São Paulo de carro. E aí ela falou tantas coisas boas do meu pai, que a mulher falou assim, olha, ela já conhecia o cara daqui de São Carlos, ela falou, depois dessa eu não vou precisar mais das outras 2, não, tá tudo certo, tá liberado. Valeu por 3. Valeu por 3. A gente tá andando muito junto. Então, você conhecer pessoas é tão bacana, né? Você conhecer as pessoas que indica, a melhor propaganda é a boca a boca. E é a que eu tenho, porque eu não estou no centro, eu estou longe, eu estou a 8 quadras do centro, eu tenho clientes do Dama, tenho clientes de Rio Claro, de Jaú, de Bauru. Então a propaganda, o networking, mas lá em São Carlos é um cara que é justo, é honesto, ele faz consignado, ele não cobra nada para entregar em casa. Então eu acho que o fato da gente conhecer pessoas, fazer parcerias, networking é tudo de bom, é necessário. E aí? Temos mais perguntas? Muitos mais. Eu queria tô falar aqui procurando, que eu tenho uma que tá perdida, que eu queria fazer. Quer fazer? Não, pode ir, eu acho. Quando você recebeu o homenageado lá pela CISC, foi um carimbo desse sucesso? Como é que foi pra você? Foi muito bacana, né? Eu faço parte da CISC já há muito tempo. Né? Na época foi, eu acho que o Zelão que era o presidente, né? Então foi muito joia. Eu tinha acabado de passar por uma situação de saúde aí, eu tirei um rim naquela época, depois de um ano, né? Então foi muito gratificante, porque o comerciante homenageado é diferente do comerciante do ano. O comerciante do ano, que foi o Miguel do Construções, super digno, que logo vai ser homenageado também. Mas o comerciante do ano, ele tem que ter feito sucesso no último ano. Recentemente. O comerciante homenageado, ele tem que prestar 20 bons anos de serviço ao público, entre outras normas. Então, aquilo foi para mim e foi para o meu pai, que não estava mais comigo. Mas, né, foi muito gratificante receber por parte de todos os comerciantes. É uma eleição que existe, que eu não participo, óbvio, né? E foi muito gratificante porque meu nome e o nome do meu pai somos iguais. É Ednir Ítalo Janduso e Ednir Janduso. Então eu levo comigo algo que é muito difícil, carregar o nome de alguém que todo mundo fala bem. E você não é júnior, então? Não sou. Eu sou só Ednir Janduso. Meu falou, esse moleque vai ter preguiça de escrever Ítalo, nem o Ítalo ele deixou. Ednir Janduso. Já vem com a assinatura pronta, Pri. Eu honro muito esse nome. A
pergunta que eu ia fazer era dos trabalhos voluntários. Ah, Você sempre é um está exemplo. envolvido, né, nesses trabalhos. Isso, eu tenho uma coisa que Jesus falava, que assim, o que a mão esquerda dá, a mão direita não precisa ficar sabendo. Mas assim, e não é só por isso. Eu percebo o seguinte, eu faço todos os anos eu tenho a campanha do agasalho, que dura um ano inteiro. Não dura só o inverno. Todas as pessoas que tiverem alguma coisa para doar, liga, a gente pega a Kombi, vai lá, busca. E nós temos um outro setor de um pessoal aí, que eu ajudo, um centro espírita, que a gente faz a reciclagem e vê se é homem, se é criança, se é adulto, a gente leva. Fora isso, tem aquela história que as pessoas passam pedindo as coisas, né? Comida, lanche, cestas básicas. E aí um fala pro outro, o menino lá é bom, vai lá. Aí teve dia de fazer fila na mercearia. É o boca a boca do outro lado. Boca a boca do outro lado. Mas assim, eu acho que solidariedade, né, fazer algo em prol do próximo, não é e não pode ser mostrado. Por isso que eu não quero falar muito das coisas que eu faço. Mas todo mundo tem que fazer, é obrigação. Mas eu acho que quando a gente mostra também, você incentiva o outro a fazer. Sim. Eu falo por isso porque na pandemia a Mr. Kit fez uma doação grande de roupas brancas para os enfermeiros da Santa Casa. Ótimo. Aí muita gente questionou de por que divulgar, mas depois daquilo o pessoal da Santa Casa me ligou, doações. chegou um monte de coisa. Teve um dia que o Gustavo da Let's Pizza chegou com um monte de pizza. Isso incentiva outras pessoas a fazerem, né? Não, nesse quesito o que eu concordo a gente não pode plenamente. fazer é pra se mostrar, tirar foto, né? Tirar não é foto pra com a isso. pessoa, sabe? Eu acho isso, não acho legal. Mas assim, eu tento fazer e eu acho que é uma coisa solidária. Não existe nada mais forte do que a solidariedade, né? Eu acho que em termos do amor e solidariedade, a solidariedade vem primeiro do que o amor. Porque, né, se você falar eu amo, eu faço tudo, a gente não tem que agradecer a Deus só. A gente tem que fazer algo por Deus. E fazer algo por Deus sem ser com solidariedade não existe, né? Então a gente tem que prestar um pouco mais atenção e todo mundo pode ajudar, seja com uma conversa, seja com um bate-papo, vai no asilo, fala com um velhinho lá, sabe? Isso eu fiz muito na vida. Eu levei bailes, eu e amigos meus levamos um violão, uma sanfona e esqueci até o nome dela, uma pessoa fantástica, Helena Dorfeld, e fazíamos um baile, eu dançava com as mulheres dançavam com doar o tempo, né? Quem não tem dinheiro pode dar. E eu queria fazer um testemunho muito rápido aqui, porque o nosso tempo está acabando. Mas eu fiz uma campanha no passado de arrecadação de cesta básica, a Pi estava comigo, e o Ednir emprestou a perua pra gente entregar, mandou motorista. Eu fiquei com a Kombi da 3M um dia inteiro pelos bairros de São Carlos entregando cesta básica. Legal. E ele me emprestou. Parabéns. Assim. Sabe, vai com o motorista, vai com a Kombi, e a Mercearia 3M é isso mesmo, apoia os projetos e tudo mais, e a gente tem muito orgulho, e a gente quer agradecer muito a tua presença. Eu que agradeço, parabenizo vocês, duas hiper profissionais, mais ainda, cada vez mais, e as emissoras de televisão que vai chover convite quando souberem aí. Que briguem pela gente. Que briguem por vocês. Parabéns, o trabalho que vocês fazem é lindo, maravilhoso, e assim, tudo de bom pra vocês. Um brinde a todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Vamos, tem que fazer um brinde à vida aqui, ó. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Com água da onde? Da Latina, não é isso? Eletrodomésticos. E agradecer a vocês também que estiveram aqui conosco. Qual a rede social que você tá? Dá um busca aí, @quebra-cabeça de sucesso, eu tenho certeza que você vai encontrar a gente. E até a próxima peça desse nosso quebra-cabeça.